Fala galera, estamos começando o primeiro Fala Pro El. É um novo projeto que a gente está se iniciando para que a gente possa trazer novas informações para você, informações do esporte, informações da vida cristã, informações de política, educação, enfim. Vamos fazer um projeto aí para estar conversando com diferentes pessoas e já quero agradecer as pessoas que compraram essa ideia, o Felipe que está comigo, a Bárbara, o Nick que está aqui tudo atrás aí das câmeras e compraram essa ideia comigo. E também quero agradecer a pessoa que aceitou o nosso primeiro convite, está aqui com a gente, é um grande amigo que acabei conhecendo no meio esportivo, né, através do vôlei, que é o Paulo, hoje treinador aí de voleibol. Agradeço, Paulo, aí pela sua presença, o primeiro convite, a minha primeira entrevista, você é o meu primeiro entrevistado de um grande projeto que a gente tem sonhado aí. E, de novo, né, agradeço essa presença, mas fala pro El. Quem que é o Paulinho do vôlei? Paulo Leonan Marcelino, filho da dona Cecília e do seu Manuel, marido da Vanessa e pai do Heitor. É professor de Educação Física e treinador no Itajaí Vôlei. E também é baixista no Ministério de Louvor Alelon da Igreja CI. Há muito tempo no esporte de Itajaí, tanto como jogador quanto como treinador, e desde criança envolvido na igreja, o Paulinho tem uma grande bagagem para nos ensinar como conciliar o esporte e a vida espiritual. Eu ia te fazer uma pergunta, mas na verdade agora eu quero que tu dê uma dica para a juventude cristã, né? Como influenciar e não se deixar ser influenciado no meio esportivo. Porque o meio esportivo, principalmente no alto rendimento, a gente quer sempre atingir uma meta, quer sempre tá subindo um nível e acaba sendo estressante, acaba sendo às vezes irritante, né? Um jogo que a gente precisa ganhar e às vezes acontece coisas e a cabeça do cara explode a milhão. Então, como a gente pode manter essa postura cristã e influenciar a equipe, né? Influenciar as pessoas e não se deixar ser influenciado? Uma dica assim que tu pode deixar pra galera aí do esporte, ou até fora do esporte também. Cara, o que eu vejo sempre assim, a Bíblia sempre fala muito que nós somos o sal da terra. E o sal veio para dar tempero, para dar sabor. Então o segredo disso tudo é nós sermos quem nós somos. Na igreja, lá fora. Esse é o segredo. A gente não pode se omitir do nosso chamado, daquilo que a gente tem. Isso não pode. Só que isso é muito difícil. Entendi. É muito difícil. É difícil. Dependendo do meio que você está inserido, é igual você colocar um exército de formigas, né? Mais 2 formiguinhas de um lado e fazer elas é mais difícil, é muito difícil. Então, às vezes você é o único que está na sua área, pode ser no seu escritório de trabalho ou no colégio, que fala do amor de Deus, né? Mas o segredo, cara, disso, de não se deixar ser influenciado, é você guardar o coração, guardar sempre o seu coração, guardar a palavra de Deus no seu coração e ser quem você é na sua igreja, no seu ministério, no seu local de trabalho. Legal. Isso é o que eu vejo assim, de mais importante. Sim. Você ser o que você é na sua igreja, você ser no seu trabalho, ser no seu colégio, sabe? Guardar a palavra de Deus no coração. O coração é o que a gente tem mais de importante para que a gente não... Porque assim, as tentações, as setas, a gente vai ser tentado o dia todo. Sim, o sol nasce tanto para o ímpio quanto para o justo, para o pecador, e a chuva também é a mesma coisa. Então a gente está sujeito a muita coisa. E hoje o mundo tem muita coisa para oferecer para os jovens, né? Para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. Então o segredo, cara, é a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração, guardar o nosso coração, que está sempre em oração, e ser quem a gente é. Dentro da igreja, você ser aquilo que você é na sua igreja, na sua comunidade, no seu lugar de trabalho. E quando eu falo ser aquilo que você é, não quer dizer que você tem que ir com a Bíblia, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Não estou falando disso. Estou falando que você tem que ser aquela pessoa que... Você está bem? Que Deus abençoe seu dia. Que Deus dê um dia abençoado. Cara, vai dar tudo certo. Ah, tá assim? Não, mas olha só, Deus pode ter um propósito. Você precisa de alguma coisa? Sabe? Demonstrar o amor de Deus não é somente você abrir a Bíblia e ler. Falar de Deus não é só você a Bíblia ler. Você pode falar de Deus de outras formas. Verdade. E com gestos, né? Exatamente. E o testemunho é algo, né? As pessoas observam muito a gente, sabe? Observam. Eu sei disso porque eu estava lá cara, em algum lugar.
E passou uma pessoa que eu não sei quem é, não sei como, e a pessoa falou assim, você trabalha, você é professor de vôlei? Eu falei, sou. Mandou a filha ou alguém lá para fazer teste, eu não sei. Depois de um tempo, essa pessoa apareceu lá na igreja. E a pessoa falou assim, ó, eu sabia que tu tinha algo diferente. Que legal. Eu sabia que tinha, mas nunca falei pra essa pessoa que eu era nunca. Cristão, da igreja. Mas por isso que eu falo. Às vezes as nossas atitudes falam mais de Deus do que de nós mesmos. Verdade. Então, a melhor forma de não se deixar ser influenciado é você ser aquilo que você é na sua igreja, na sua comunidade, no seu trabalho. Verdade. É diferente. Pra gente finalizar o assunto cristão, o esporte, conta aquele testemunho do Jask ali que tu comentou. Ah, cara, esse aí é um testemunho assim, ó. Foi algo sobrenatural. Sobrenatural. Nunca vi. Parece que foi assim, ó. Foi em 2010, nós estávamos no 50º Jogos Abertos de Santa Catarina. Foi em Brusque. Uhum. E eu estava por Itajaí, na época eu estava jogando por Itajaí. Né, jogando por Itajaí. Não estava ainda como atleta, como treinador. Uhum. E nós caímos numa chave tal que tinha Joinville. Até então Joinville era o time de liga, tinha jogadores, o Edu, jogadores de Superliga, então era o time mais forte, né? O time mais forte. Uhum. E nós fizemos o cruzamento com a equipe de Guaramirim, que era uma equipe da nossa condição técnica um pouquinho mais inferior, porque não tinha tanto investimento. Sim. Então, não menosprezando a equipe, mas pelo andar da competição e do projeto, era assim para nós termos ganho aquele jogo. Aconteceu que nós perdemos esse jogo. Uhum. E aí só classificavam 2 equipes, né? Então pro estadual do Jask, né? E perdemos aquele jogo e a gente iria decidir a vaga com a equipe de Joinville. Iríamos decidir a vaga com a equipe de Joinville, que era a equipe da casa, a equipe mais forte, candidata ao título e também pro Jask, né? E aí quando acabou o jogo, cara, o José Irã, tava o Marcelo, cara, eles chamaram a gente para uma roda, os adultos, e cara, perdemos a classificação. E aí foi algo que mexeu bastante, porque eu nunca fui de sentir pressão. Uhum. Sempre fui muito tranquilo. Cara, a torcida gritando, xingando, falando palavrão, aquela coisa. Então, nunca me incomodei. Uhum. Muito pelo contrário. Eu sempre fui um atleta que sempre me deu muito combustível. Jogar fora de casa era algo que eu gostava demais. Que a torcida gritando era algo que... a pressão te dava mais fôlego. Era demais. E aquele dia, assim, eu falei, caraca, velho, o que a gente vai fazer? E a gente teve uma conversa de homem mesmo, uma conversa de adulto. Cara, a responsabilidade, isso e aquilo, ó. E a conversa era a seguinte: se não ganhasse de Joinville, tava todo mundo demitido e pau, já era. Cada um ia chegar em Itajaí, só pegar as coisinhas, assinar o contrato, desistindo, e ia mandar todo mundo embora. E aí que entra a parte, né, do testemunho. Na época, hoje ele é bispo lá da igreja. Bispo Marlon, hoje ele é Bispo Marlon. Ele foi professor do Unificado ali, né? Uhum. Não sei se podia falar o nome agora, já falei, né? Não, quando a gente pede pro Castelo dar um... Fazer um pip. Castelo mano. Castelo, patrocina aí, Castelo. Não tem problema. E ele trabalhava com handebol. Uhum. Ele era pastor e na época era meu líder de jovens. Ele era meu líder de jovens. Então ele era meu líder de jovens. Cara, eu vou pro Jask, tal. E nessa competição, cara, tiveram vários testemunhos. Uhum. Tanto da parte do Marlon, que hoje é bispo, quanto da minha. E o Marcelo, que era nosso treinador, conhecia o Marlon. Uhum. E sabia que ele já era pastor. Então ele foi e falou com o Marlon. Marlon, pô, meu time tá passando por esse problema, tô com isso, com aquilo. Olha isso, né, cara? A importância da gente falar de demonstrar, né, de Deus, porque ele poderia falar com qualquer pessoa, mas o Marcelo foi falar com o Marlon, com o bispo Marlon. Ele chegou pra ele e falou assim, cara, isso porque o Marlon me contou depois, né? Cara, eu preciso que tu me ajude com essa equipe, eu preciso que tu me ajude, dê uma palavra, alguma coisa. Mas só pra gente entender, esse Marlon, ele tinha alguma coisa com o vôlei? Não, só Não, pastor. Ele era do handebol, a gente estava junto na competição, então ele era preparador físico do handebol, da comissão técnica do handebol. E nós estávamos todos juntos, alojados, né? Handebol, basquete, vôlei. Sim. E a gente se conhecia, na verdade a gente passava mais tempo jogando do que mais no quarto dos técnicos, então ele estava lá. E aí o Marcelo Pereira que era treinador nosso, foi lá e falou, cara, a gente precisa da tua ajuda, preciso que tu fale com o grupo, dê alguma mensagem, alguma palavra, alguma coisa, que eu preciso ressuscitar eles e eu preciso ganhar esse jogo. E Joinville. Que mais difícil. Que mais difícil, cara. Não tem como, cara. É impossível. É tipo pegar hoje Cuidado com o que eu vou falar, né? Pegar a seleção brasileira, e jogar contra o Peru, por exemplo. Sim. Hoje tá jogando Brasil e Peru, né? E o Peru ganhar. Era isso. Essa era a nossa realidade. Entendi. E ele falou, aí o bispo Marlon, na época era pastor, falou, não, beleza, vou dar uma palavra pra eles. E eu não sabia na época.
Aí chegou no dia do jogo, marcamos a pré-eleição. A pré-eleição, para quem não sabe, eu posso falar, né? Porque não é todo mundo que é do esporte, não. Então, a pré-eleição é aquele momento que antes da partida, antes do jogo, seja ele decisivo ou de grupo, nós nos reunimos, né? E começamos a pontuar aquilo que nós iremos, as nossas estratégias, relembrar, né? Nossas estratégias com táticas e tudo mais do jogo. Aquele momento que a gente dá aquela palavra de bom ânimo, que a gente chega incentivando, né? Recapitulando os atletas principais, pontos A, B, pontos fortes da equipe. A gente faz um briefing, né? Nosso briefing do jogo, ali, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai trabalhar naquela... Então, chegou nesse momento da pré-eleição. Aí o Marcelo entrou, que é nosso treinador, e falou, olha, hoje eu não vou fazer a preleção, hoje eu vou chamar um amigo para fazer uma preleção com você. E aí entrou o Marlon, né? Cara, aí quando eu vi ele, eu falei, caraca, o Marlon. Aí eu já pensei, ixi, o cara vai falar de Deus, velho. O cara vai falar de Deus e... Nada a ver. Será que vai, cara? Rapaz, velho. Aí nós sentamos e eu nunca me esqueço, porque foi algo muito forte no mundo espiritual. Foi muito forte, assim. Né? E tu vai entender porque foi muito forte. Ele entrou com a Bíblia, cabeça baixa, assim, bem humilde, tava todo mundo sentado. Ele começou a falar. E aí eu lembro que ele falou sobre Davi e Golias. Né? A mensagem que ele trouxe ali pro grupo não foi uma pregação, mas a parte ali que ele trouxe foi sobre Davi e Golias. E aí tava todo mundo muito concentrado, de cabeça baixa, assim, né? Respeito de tudo, cara. Eu falei, cara, meu... E aí eu comecei a orar. Falei, Deus, que dê tudo certo, pai. Fechava o olho. Deus, que dê tudo certo, meu, tal. E aí, de repente, cara, assim, do nada, aí eu escutava aquilo. Fungando. Daí eu olhava, assim, de canto de olho, assim. Aí um passava a mão no olho, passava a mão do outro lado. Os caras chorando. Os caras chorando. Entrou uma unção naquele lugar, assim, ó. Que parecia um culto, assim, de verdade, parecia um culto. Cara, o pessoal chorando, aí o Marlon, agora nós vamos orar, então, vamos orar aqui. E aí sim a gente fez. Aí ele levantou, nós levantamos, demos as mãos e a gente começou a orar. O Marlon começou a orar, né? Ele começou a orar e cabeça baixa e tal, ali, nós ouvindo, eles ouvindo, atento àquela oração, né? Orando baixinho no meu espírito também. E fomos pro jogo. E na época eu era reserva. Né? Então, assim, por isso que eu falo, cara, eu sou muito sonhador. Muito sonhador. Era reserva. E começou o jogo, nós perdemos o primeiro set, perdemos o segundo set. E eu tava no banco, assim, cara, com uma vontade de entrar. E eu falava, cara, hoje Deus vai me abençoar, eu vou entrar, Deus vai me abençoar. E eu falava isso, Deus vai me abençoar e eu vou entrar, cara. E aconteceu, e eu entrei no jogo, cara. Aí eu entrei no jogo, não porque eu entrei, né? Né? Mas hoje eu converso com o Marcelo e ele fala, cara, tu virou aquele jogo? Eu falei, não, cara, não fui eu. Aí eu entrei na partida, nós levamos o terceiro set, levamos o quarto set, fomos pro tie-break e ganhamos o tie-break. Caramba, virou cara, toda a situação do jogo. Toda a situação. E aí entra uma parte que foi algo assim muito impactante, assim, que é por isso que eu falo que é um testemunho. Quando nós ganhamos a partida, quando terminou, ganhamos, temos um último ponto, aquela adrenalina, classificamos, aquela pressão. Todo mundo se reuniu, né? Demos as mãos, e isso não foi o Paulo que falou. Não foi o Paulo que é... Não foi eu. Não fui. E se reunimos, cara, quando acabou o ponto, gritamos os pontos, comemoramos, teve um menino que falou assim, não, pera. Agora nós vamos orar e agradecer por tudo que Deus fez. E eu falei, caraca, velho. Mas o cara... Não pode ser, eu tô sonhando. Que, tipo assim, não faz sentido, né? Se fosse... Daí, cara, tava o ginásio cheio, lá em Joinville. Cheio, socado. Nós demos as mãos. Alguns se abraçaram. E nós não oramos um Pai Nosso. Não foi... Sabe qual foi a oração? Cara, uma oração fervorosa. Eles falando de coração. Deus, obrigado por isso. Pô, que massa, gritando, cara. E o pessoal da arquibancada olhando. Sabe, assim, várias pessoas olhando, o nome de Deus sendo proclamado. Querendo saber, cara, o que está acontecendo com esses dois que estão orando, falando os negócios que a gente não entende, de repente. E assim foi, cara. E aí a gente oramos e ligamos pro Marlon até então. E foi um testemunho. É um testemunho que eu carrego até hoje. Assim, mas o mais interessante, assim, eu analisando agora todo esse testemunho,
lógico que a vitória, né, através de uma palavra de incentivo, usando um texto bíblico, uma analogia bíblica, né? Mas, para mim, o mais impactante foi o final. Né? A pessoa ali que falou para orar, para agradecer, talvez nem era cristão, mas teve essa atitude de gratidão, e através dessa pessoa o nome de Deus ali foi proclamado ali em roda, e a torcida viu. Então isso que é o bacana assim no meu ponto de vista, né, desse testemunho, porque em tudo dá graça, né? E isso foi um testemunho não só para o time de vocês, mas acho que algo marcante para quem estava assistindo, né? Porque imagina, hoje é bem difícil ver isso. A gente tem poucas referências esportivas pelo esporte que a gente tem no Brasil, pelo menos, né, na minha visão, de atletas cristãos, ou que talvez até são cristãos, mas não tem essas atitudes assim, né? E imagina o impacto que isso gerou para uma torcida. Os caras estão orando, né? Os caras estão agradecendo a Deus por uma vitória, que eles realmente fizeram uma reviravolta num jogo, viraram um jogo totalmente difícil. Então, o testemunho, a marca no coração que fica da galera que assistiu, assim, sabe? Então, é toda uma história, desde da derrota de vocês para um time mais fraco, uma preleção de um pastor, né, dentro do esporte. Cara, às vezes a gente fica pensando, né, o que tem a ver a vida cristã com o esporte? Né? O que tem a ver a vida cristã com a educação, com política, com o esporte? Então a gente acha que o cristão não pode estar envolvido em nada, mas não, a gente tem que estar envolvido, a gente tem que trazer a paz, trazer a luz, trazer, né, para certos momentos. Não que a gente vai ficar ali toda hora também pregando, peraí, vamos parar o jogo de vôlei porque eu quero pregar. Não. Mas através de algumas atitudes e simples atitudes, né? Isso eu acho bacana pra caramba, muito massa, baita testemunho, muito bacana. Mas vamos falar um pouquinho sobre política. Talvez um assunto um pouco polêmico ou não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O esporte e política, eu acho que caminha também muito junto, né? A gente sempre precisa, né, da política para um incentivo esportivo, né? E na tua visão, qual a importância da política para o voleibol? Talvez vamos trazer um pouquinho no âmbito municipal, que é mais a nossa realidade, né? Municipal, estadual, talvez. Qual é a importância da política em cima do esporte, em cima do voleibol, que é mais a tua área? Cara, a política é algo que veio para dar ordem, né? A política é a ordem, deixar a ordem. Então, é extremamente importante. A política está junto com o esporte. Hoje nós tínhamos, né, uma ministra do esporte, que era Ana Moser, né? Hoje ela já não é mais constituída, foi retirada, né, do cargo, mas ela era uma ministra do esporte. E isso faz pouco tempo que ela saiu, né? Faz semana. Faz pouco tempo, né, que ela saiu. Então, assim, é extremamente importante, né? Tu ter alguém que entenda do esporte, que sabe não é só o fato de entender do esporte, é saber as regras, não. E tem no processo, desde lá de baixo, sabe? Quando eu falo assim, o esporte, a gente acaba pensando já no rendimento, naquele resultado, né? Tipo assim, o atleta dando retorno, o atleta recebendo dinheiro, o atleta... Não, o esporte ele começa muito antes disso. O esporte ele começa lá na escola. O esporte começa com aquele professor dando fundamento, falar do voleibol, né? Mas ensinando a fazer um toque, ensinando a fazer uma manchete. Então, para esse atleta trazer um retorno para o país, ele precisa ter uma base muito boa. Sim. Muito boa. Precisa que algo aconteça lá embaixo. Né? E hoje, infelizmente, as pessoas não entendem muito isso, né? E a política é extremamente importante para isso, para nortear, para dar uma ordem nessa questão de hierarquia de esporte. Por exemplo, né? Imagina se a gente tivesse um investimento somente nos atletas de rendimento, lá em cima, adulto. Como chegar? Né? Vou citar aqui o exemplo no vôlei hoje, que está em ascensão hoje no esporte, por exemplo, o Lucarelli. O Lucarelli. Hoje ele é aquela potência, mas ninguém sabe que para ele chegar até ter esses resultados com a seleção brasileira e tudo mais, teve todo um processo lá embaixo, na base. Sim. Né? Que precisou ser investido na base, precisou ter um professor, né, dando treinamento para ele, fundamento, isso, aquilo. Então, a política ela é importante no esporte por isso. Para não focar tanto lá em cima, mas para dar norte. E quando você tem uma pessoa que entende, como tinha a Ana Moser,
né? Para saber os caminhos. Poxa, pessoal, olha só, não adianta a gente investir tanto aqui nesse, né? Tanto no esporte olímpico aqui, vamos pensar lá embaixo, vamos fazer formação de atletas, isso, aquilo, fomentar, precisa ter investimento. Eu, quando fui atleta, passei por uma situação assim, era muito difícil de eu conseguir isso, transporte, faculdade, alojamento, vamos pensar nos atletas para que eles não desistam do esporte. Então, é extremamente importante a política no esporte. Sim. Né? Eu acho bem bacana, fora do nosso país, tem muita cultura de que o atleta, ele é atleta para poder estudar. Sim. Né? Por exemplo, ganha bolsa de faculdade, mora na universidade e está ali fazendo essa junção da própria universidade com o esporte, representar nesses países, acredito, não tenho a vivência, mas pelo que a gente vê de longe, mais a representação de universidades, né? Eu sou atleta de tal universidade, eu sou atleta dessa universidade, sou, né, até alguns, quando iniciam ali a vida esportiva, moram na própria universidade. Isso eu sinto um pouco de falta aqui no Brasil, né? O apoio das universidades, das empresas e tal, é mais prefeitura. Não que isso seja errado, a prefeitura tem que apoiar, o estado tem que apoiar, o governo federal tem que apoiar, né? Cada um no seu âmbito certinho, né? Só que também as empresas também podem, né? Empresas, universidades e tudo mais, apoiar mais o esporte brasileiro. E eu vejo assim um pouco dessa falta, assim, né? Lógico, a gente vê grandes empresas apoiando, mas é como a gente vê, só lá quando o cara já está lá em cima, né? Não, eu vou apoiar essa equipe aqui porque essa equipe aqui ela vai dar retorno. Não na questão assim, não, pô, eu vou apoiar aquele projeto social, porque olha quantas crianças eles dão aula. Uhum. Né? Digamos, tem 200 crianças, se sai 5 dali, pô, top pra caramba. Uhum. E se não sair ninguém, também top pra caramba, porque o esporte educa, o esporte resgata, né? Nós mesmo, né? Como eu falei, eu nunca fui atleta, mas o esporte me ensinou muito. Tanto é que hoje eu amo o esporte, vivo o esporte, gosto de estar no meio, né? Então, contigo também é a mesma coisa. Então, a gente também tem que incentivar esses poderes a estar olhando com mais carinho para o esporte, né? Então, a política, né? Como tu até acabou de falar, ela pode agregar positivamente, também como pode afundar o esporte, né? Até porque hoje a gente tem diversos meios de conseguir, né, esse apoio político, né? Hoje a gente tem lei de incentivo ao esporte, né, tanto estadual como federal, e é algo que virou uma chave para o esporte. Sim. Né? Essa questão de captação, porque nós necessitamos disso. Sim. Às vezes a gente quer competir, a gente tem uma competição X. Eu vou falar aqui no nosso exemplo aqui na cidade, né? Tem competições que a fundação, prefeitura, os órgãos, né, municipais não tem como nos dar o suporte. Uhum. Eles não têm a obrigatoriedade de nos dar esse suporte. Sim. Né? Então, assim, nós jogamos Olesc, joguinhos, JASC, e eles nos dão todo o suporte. Sim. Você já foi superintendente da fundação? Uhum. Não. Agora você quer jogar um campeonato estadual, quer jogar uma liga catarinense, quer jogar uma outra competição X, né, Y, para dar mais rodagem para sua equipe, você vai ter que arcar com os custos, né? Sim. Então, por isso que é importante a questão da política, né? Como é que eu posso usar a palavra? Isso que surgiu hoje, né? De ter a lei de incentivo ao esporte, tanto federal como municipal, estadual, é algo que veio para agregar muito, porque a gente acaba conseguindo captar recursos para dar um incentivo maior lá na base para aqueles atletas, para aquelas competições esse ano eu joguei praticamente com a nossa equipe as competições só de âmbito que a Fundação Municipal de Esporte nos dava o suporte. A representatividade do município, né? Isso, eles cumpriram com o papel deles, nos levaram todo o suporte que a Fundação de Esporte precisa para as competições, eles levaram. Só que aquela questão, né? A gente precisava um pouquinho mais. Entendi. Jogar um pouquinho mais, jogar aquela competição que a gente não pôde jogar, estadual. Eu tenho meninas da nossa equipe hoje que elas jogam por outras cidades, né? Mas não jogam por nossa equipe porque a gente não teve condição de estar, né, usufruindo dessa lei de incentivo ao esporte ainda, tanto municipal quanto estadual. Mas nós vamos fazer isso, já estamos com esse projeto, né, para partir do ano que vem. Então, assim, é uma forma muito grande de a gente conseguir agregar para o esporte. Se não fosse a lei de incentivo ao esporte, né, seja qual for a lei,
nós não conseguiríamos, muitas equipes não conseguiriam, né? E também é um valor que vem, que ele ajuda para pagar uniformizar as meninas, uniformizar as atletas, material esportivo, taxa de arbitragem, né, para as competições, viagens, transporte. Então é um valor que agrega muito. Por isso que eu falo, a política ela é extremamente importante. Né, esse recurso que entra, né, de leis municipais, estaduais e federais é algo que ajuda muito no processo de desenvolvimento do atleta, do aluno, né, da modalidade em si. Né? E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Não, realmente faz. Eu tenho essa vivência, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade de ser diretor da fundação durante 3 anos. E realmente faz toda a diferença na vida do atleta de alto rendimento quanto aquele atleta de iniciação esportiva, né? É totalmente necessário, né? E ainda acho hoje, não querendo gerar uma polêmica, nada disso, mas eu acho que ainda hoje, falando da nossa realidade, da nossa região aqui, não digo só de Itajaí, mas da nossa região, que ainda é pouco, como tu próprio falou, né? A gente precisa de mais, né? Porque é o que eu vejo, né? Hoje, o município, ele tem a representatividade nos jogos de FESPORT, que são só 3 competições. 3 competições. O LESC, que no caso é uma competição só, porque na tua idade tu vai participar de uma só. O LESC, Joguinhos e JASC, que são competições maravilhosas. Meu Deus, eu amava estar nessas competições. Só que, às vezes, a gente não consegue fazer uma equipe ou talvez levar todo mundo de forma que fique mais confortável, talvez, ou que a gente possa levar um time forte, né? Por conta de falta de recurso, né? Tu mesmo ali falou daquela realidade daquele time que era um pouquinho mais inferior por conta, né, dos investimentos, e o Joinville era um time totalmente imbatível, falando, né, entre aspas, mas porque tinha um alto investimento, né? Então fica aí a dica para as prefeituras da nossa região. Nos ajudem. Apoia, porque o esporte, cara, o esporte resgata. O esporte resgata porque a gente que é professor de educação física, agora teve o próprio G, né? Eu estava conversando com uma professora e tinha um menino correndo, até ele foi campeão, eu acho que dos 100 metros rasos, ali do atletismo. E ela falou para mim, cara, esse menino, ele tava assim, ó, pronto para ser um marginalzinho, como a gente fala, né? O cara já estava envolvido com coisas erradas, tem 16, 17 anos, já estava envolvido com muita coisa assim, que ia afundar a vida dele, ia afundar a vida da família dele, e ela incentivou. Ela chegou aí na casa da mãe dele, deixa ele pro esporte comigo. Ele foi pro atletismo, se apaixonou, hoje é outra pessoa, campeão do GEI, bem provável vai pro JESC, daqui a pouco se já não está na equipe do município. Então ele resgata, não é só a verba, né? Então ele resgata, ele dá a oportunidade, te tira de um lugar totalmente obscuro e te coloca numa realidade totalmente diferente, né? É inclusão, enfim, o esporte é o esporte, né? O esporte sem palavras. E acredito que para nossa última perguntinha, na verdade, eu queria saber o que tu pensa sobre isso, qual é o teu posicionamento sobre isso. O que tu acha, né? O que tu achou na época que surgiu, teve toda uma polêmica, né, do posicionamento do atleta Maurício Souza. Saiu um posicionamento aí que deu todo um auê, que chamaram ele de homofóbico. Maurício Souza, no meu ver, dentro de quadra, um baita de um atleta, não sei como é que é a vida dele fora, mas sempre, né, no meu ver, jogou muito. E a polêmica onde ele foi cancelado, né? Foi cancelado do vôlei, hoje ele trabalha na política, foi muito bem votado. E onde ele criticou a questão do super-homem bissexual, até a fala dele, não é só um desenho, não é nada demais e tal, fez um questionamento assim. E até falou, vai nessa, né? Pra ver onde é que a gente vai parar, né? Botando um personagem que a gente acha que não vai dar em nada por ser bissexual. E ele falou assim, vai nessa, pra ver onde é que o Brasil vai parar, onde é que a gente vai parar, nossa adolescência, nossas crianças vão parar com esse tipo de incentivo, né? O que tu acha, né? Como técnico, como cristão, como pessoa, essa fala dele, esse posicionamento dele? Vamos lá. Cara, assim, ó,
em relação ao que ele falou, em relação ao Maurício como atleta, é algo que é inquestionável. Né? Ele como atleta é algo um atleta que eu admirava muito, porque não era fácil jogar na posição que ele jogava, até a própria concorrência que ele tinha, né? Na época da seleção. Então ele conquistou com muito suor, muito trabalho, foram alguns anos, né, jogando, né, em Minas principalmente, né. Então ele fez a carreira dele e nunca se teve um escândalo, o Wallace bateu, o Wallace estuprou, o Wallace... Não, muito pelo contrário, né, só coisas boas. E assim, ele não foi o único que sofreu com isso, né. Maurício, desculpa. Maurício. Ele não foi o único. O Wallace também sofreu com isso. Né? O Wallace foi agora um pouco mais recente, né? Que ele estava no stand de tiro e tal. É outro assunto. Sim. Mas falando do Maurício, nós temos um país que nós temos muita liberdade de falar o que a gente quer. A gente fala tanto, ouviu falar tanto disso, de liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão. Né? A gente pode falar, liberdade, censura, isso é o que mais teve nesses últimos anos, né? Então, assim, eu acredito que o discurso dele foi um discurso de um homem, de um pai de família e de um trabalhador. Como qualquer um de nós pode ter a sua opinião a favor ou contrária. Então, eu acredito que o fato dele ter falado isso não quer dizer que ele seja algo assim ou algo assado, que seja, não. Ele estava em pleno direito dele de fazer, até porque foi nas redes sociais dele. Sim. Ele não estava vestido com a camisa do clube dele, ele não estava no CT de treinamento, ele não estava representando nenhuma entidade, nada. Ele estava apenas sendo o Maurício. Cidadão, apenas sendo o Maurício. Eu sou contra se fosse, né, o caso de ser contra, né? Mas eu me chamaria atenção, ficaria um pouco assim, se estivesse numa empresa lá com o time dele, com a roupa do uniforme, com os representantes, patrocinadores, né? E você expondo a sua opinião. É uma coisa totalmente diferente. Sim. Agora, sendo a figura do Maurício, o perfil próprio dele do Instagram, lá, né? Falando como pai de família o que ele quer pro filho dele, ele estava no direito dele. Até porque nós temos hoje o livre acesso ao que a gente quer ver, o que a gente não quer. É verdade. Eu vejo aquilo que me interessa. Se tem algo que eu vejo que não me interessa, que não vai agregar na minha vida, ou que não vai me trazer crescimento, nada, eu acabo deixando de seguir, não faço mais parte daquilo, não vejo, então vou seguir minha vida. Né? E tem algo que eu concordo, que eu compacto com aquilo, eu continuo seguindo, né? As ideias legais, e eu acho que o Maurício foi isso, cara. Eu acho que ele foi um cara que foi extremamente prejudicado, muito prejudicado por essa fala dele. Se ele tá certo ou tá errado, eu vou falar que diante do que ele falou, eu concordo completamente, né? Eu concordo completamente, tanto como cristão, como professor ou como treinador. Concordo com o que ele falou, né? A questão de ele falar que não é só um desenho, né? A gente tem que se impor, a gente precisa se impor, porque quem é contra também se impôs. Sim. Também criticou, também falou que tinha que morrer, tinha que ser preso, só que não aconteceu nada. Sim. Então é uma não que tem que acontecer, mas tipo assim, a pessoa falou, deu sua opinião, eu sou a favor, eu quero que tá tudo certo. Então quem é contra também tem que estar tudo certo, é a opinião. Eu acredito que ele foi um cara muito prejudicado mesmo. Eu acho que o que fizeram com ele foi algo de uma vergonha muito grande. Não deveria ser feito pelo ser humano que ele foi no esporte brasileiro. Tá? Não foram poucos títulos, não foi pouca coisa que ele agregou no esporte. E ele foi praticamente tirado do cenário do voleibol. Sim. Né? Foi cancelado. Foi cancelado. Né? Tudo que aconteceu, tudo que ele fez. Era tudo cancelado. Não pode. Realmente ele foi, né? Por uma opinião. Né? Então a gente fala tanto de liberdade de expressão, a gente fala tanto de posicionamento, de respeitar, de amor, de ódio. Né? Então eu vejo que faltou isso com o Maurício. É que hoje, na verdade, a liberdade de expressão não existe. Né? Existe, na verdade, até certo ponto, né? A gente pode ver com esse exemplo, né? Eu também concordo contigo, concordo com ele, que ele simplesmente deu a opinião dele, né? E também concordo contigo na seguinte questão: se ele fosse o dono do time e falasse assim, não concordo com isso e quem concorda não entra no meu time, é uma coisa. É outra história. Né? Mas, cara, eu só não concordo com isso e cuida, que vocês acham que é só um desenho, mas vai ver onde é que a gente vai parar, a opinião dele. E um time cancelou, talvez, não sei se por um modismo, não sei se realmente porque realmente a gente não consegue entender de fato, né? Mas o fato é que ele deu uma grande reviravolta, hoje está aí na política, está numa baita de uma posição, né? Para mim é um cara
excelente para estar nessa posição, um cara de respeito e tudo mais. Tem uma grande história esportiva, familiar e tudo mais. Mas que legal saber dessas tuas opiniões, do teu testemunho, de conhecer um pouco mais sobre o Paulinho. Espero que a galera pôde aproveitar, pôde conhecer mais do Paulo, conhecer um pouco mais sobre a vida cristã dentro do esporte. Né? Espero que vocês gostem, comentem aí embaixo se gostou. Mas aí, Paulo, deixa aí para o pessoal te conhecer um pouco mais o teu Instagram. Como é que é o teu Instagram? Meu Instagram é paulo.leonan. E o Instagram, tu sabe de cabeça o Instagram da tua equipe Itajaí Vôlei? Sim, a equipe nossa lá é @Itajaí Vôlei. Itajaí Vôlei. Legal, galera. Então tá aí, ó, o Instagram do Paulo, o Instagram do Itajaí Vôlei. Agradeço mais uma vez aí, Paulo, por ter aceitado esse desafio junto comigo, nossa primeira edição do Fala Pro El. E que venham as novas experiências, né, que você possa alcançar e tocar no coração de vários atletas e que possa vir 1000 testemunhos como músico, como técnico, né, como professor, que essa é a nossa felicidade como professor, né? Não só o ensinar o esporte, ensinar o movimento do corpo, da educação física e tudo mais, mas sim, às vezes, resgatar algum adolescente, algum jovem que através do esporte a gente consegue isso. A gente tem uma baita de uma ferramenta na mão, né? E fico aí, então, o meu abraço para todo mundo. Tchau aí. Obrigado. Espero que vocês curtiram. Valeu!